Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos com o nosso projeto deste ano, Confissões Luteranas para hoje. Estamos nos artigos de Esmalcalde, iniciamos estes artigos na semana passada, no primeiro vídeo a respeito deles, e hoje vamos dar continuidade. A nossa pergunta norteadora, a pergunta que será respondida ao final deste vídeo é a seguinte: o que Lutero pensava a respeito do conclave? O que Lutero pensava a respeito do conclave? Vamos aproveitar que estamos neste período tão recente em que o conclave foi realizado, elegendo o Papa Leão 14, e vamos conversar um pouco a respeito dessa temática, aproveitar que está nas nossas mentes, já que foi algo que aconteceu esses dias. E também porque a segunda parte dos artigos de Esmalcalde, que é a parte que será estudada hoje, trata também a respeito do Papa. Não trata diretamente sobre o conclave, mas abre espaço para que a gente converse a respeito. Então, não fala a respeito apenas do Papa, mas de outros assuntos que eu vou tratar de uma forma mais breve, mas quando nós formos falar sobre o Papa, vamos nos dedicar mais tempo. Que Deus abençoe a você nesta reflexão junto comigo. Vamos juntos falar da segunda parte dos artigos de Esmalcalde. O primeiro artigo vai dar conta de que é o primeiro e principal artigo desta segunda parte, e nós vamos ler o seguinte destaque: que Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, conforme Romanos 4:25. Só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e conforme João 1:29. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, conforme Isaías 53, versículo 6. Além disso, todos são pecadores, sendo justificados sem mérito, por sua graça, mediante a redenção de Jesus Cristo em seu sangue, etc., conforme Romanos 3, 23 a 25. Precisamos recordar que quem redigiu os artigos de Esmalcalde foi Lutero. E Lutero, ele não escrevia nada da sua cabeça. Ele criticava o que estava ocorrendo, especialmente na Igreja Romana. Ele criticava o mundo ao seu redor, os desmandos da política, dos governantes, seus pecados, mas ele criticava com embasamento bíblico. Ele não trazia nada que eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Hoje nós estamos já habituados, nós vivemos em um mundo da pós-modernidade, que já foi chamado também de pós-cristão, onde as pessoas se tornaram o seu próprio Deus. As opiniões pessoais é o que valem. Não importa o que está na Bíblia ou o que um pai da igreja que estava lá no início da igreja cristã ou o que um apóstolo disse. O que importa é o que eu acho. Para Lutero não era assim. Por isso Lutero, ele vai trazer a base da fé cristã amparada pelas Escrituras. Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Só Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E não, isso não é um papo humano, não é uma doutrina humana, é divina, pois está nas Sagradas Escrituras. Próximo destaque, nós lemos assim: desse artigo a gente não pode se afastar, nem fazer qualquer concessão, ainda que se desmoronem o céu, a terra ou qualquer outra coisa, pois não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual possamos ser salvos. Diz São Pedro em Atos 4, versículo 12. Sobre este artigo, fundamenta-se tudo o que ensinamos e vivemos contra o Papa, o diabo e o mundo. Por isso devemos estar bem certos disso e não duvidar. Caso contrário, tudo está perdido. E o Papa, o diabo e tudo que se levanta contra nós ficarão com a vitória e a razão. É evidente que nós precisamos examinar o contexto. É evidente que muitas vezes Lutero vai ser ácido e para muitos até um tanto quanto agressivo contra o Papa. Mas o contexto pedia isso. Pois o Papa, o maior crime do Papa não era ser católico. O maior crime do Papa não era simplesmente querer que as coisas fossem do jeito que ele quisesse, mas era tirar o foco de Cristo. Era tirar Cristo como cabeça da igreja e ele se colocar como cabeça da igreja. Isso ainda ocorre hoje? Fica essa dúvida. Talvez consigamos responder de uma forma mais apropriada ao final deste vídeo. Mas será que nós ainda hoje precisamos ser ácidos, agressivos com o poder papal? Veremos. Dando sequência, nós temos o segundo artigo da segunda parte dos artigos de Esmalcalde. O primeiro destaque diz assim: que a missa deve ser considerada a maior e mais hedionda abominação no papado, pois se opõe direta e violentamente a esse artigo principal. No entanto, ela foi acima e antes de todas as outras idolatrias papais, a mais elevada e bela, pois afirma-se que esse sacrifício ou obra da missa liberta os seres humanos de seus pecados, tanto aqui em vida como além, no purgatório. Mas isso, conforme dito acima, apenas o Cordeiro de Deus deve e tem de fazer. O que era a missa? Ou o que é a missa? É um sacrifício. Nós já estudamos isso antes, lá na Confissão de Augsburgo, lá na Apologia da Confissão de Augsburgo. Vocês que estão seguindo estes vídeos devem se recordar. E vão se recordar de que parece que a missa marca um sacrifício que ocorre novamente de Cristo. E as pessoas precisam se sacrificar a Deus para serem aceitas por Deus. E até mesmo para que não apenas elas que estão vivas, mas pessoas que já morreram e que estão no purgatório. Toda uma doutrina humana, nefasta, contrária às Sagradas Escrituras. Por isso que não pode ser aceita, por isso que essa prática não pode ser perpetuada, continuada. O próximo assunto deste mesmo artigo, do segundo artigo da segunda parte dos artigos de Esmalcalde, também vai enfocar não apenas a missa, mas a invocação dos santos, que também já foi um assunto muito bem tratado por nós lá nos estudos da Confissão de Augsburgo e da Apologia da Confissão de Augsburgo. Por isso nós não vamos nos deter tanto tempo aqui, mas eu trago o destaque, onde nós lemos: a invocação dos santos também é um dos abusos do anticristo. Entra em conflito com o primeiro e principal artigo e extingue o conhecimento de Cristo. Também não é ordenada nem recomendada. Tampouco tem exemplo na Escritura. E ainda que fosse um precioso bem, o que não é o caso, temos tudo 1000 vezes melhor em Cristo. Nós já vimos que os santos são aquelas pessoas, personalidades, homens, mulheres que viveram, que já morreram, que dedicaram sua vida a Deus, que nós podemos prestar respeito, que nós podemos lembrar como exemplos da fé, mas nós não podemos venerá-los, nós não podemos invocá-los, nós não podemos interceder pedindo por eles, ou pedindo que eles
peçam, intercedam por nós em nosso favor. Isso é uma criação humana. Isso as Sagradas Escrituras não defendem. Vejam que ele vai aqui citar mais uma vez de uma forma bem veemente. A invocação dos santos também é um dos abusos do anticristo. E quem era o anticristo para Lutero? Lutero vai dizer muitas vezes que o anticristo é o Papa. É o Papa. Será que nós ainda devemos pensar deste modo hoje? Veremos. Mas pastor, você está deixando tudo para o final? Sim. Porque lá nós vamos fazer um fechamento. E aí a gente vai conseguir explicar melhor depois de já termos passado por estes destaques aqui dos artigos de Esmalcalde da segunda parte. Vamos para o terceiro artigo, que vai falar dos capítulos e mosteiros. Os capítulos e mosteiros, fundados antigamente com boas intenções, com a finalidade de formar homens letrados e mulheres decentes, de novo, devem ser empregados para tal fim, para que se possa ter pastores, pregadores e outros servidores da igreja também, pessoas necessárias para o governo secular em cidades e estados, como ainda moças bem educadas para serem mães de família e donas de casa, etc. Então perceba, Lutero não queria que esses mosteiros fossem continuados simplesmente para uma adoração fria de Deus, para que os monges ficassem lá orando por dias, horas, meses e anos de uma forma inútil, sem fazer nada à sociedade, sem prestar serviço nenhum à sociedade. Por isso que ele vai falar, olha, esses mosteiros deveriam ser criados, deveriam servir para formar homens letrados e mulheres decentes. E para serem empregados também para que pastores, pregadores e outros servidores da igreja, e também pessoas necessárias para o governo secular em cidades e estados, e moças bem educadas, para serem mães de família e donas de casa. Aí talvez você pense, mas poxa, Lutero era muito machista. Por que as moças só poderiam ser mães de família e donas de casa? Porque era isso que ocorria no período. A gente tem que tomar um cuidado para não sermos anacrônicos. Eu sempre bato nessa tecla. Há um perigo muito grande de sermos anacrônicos. Nós precisamos fazer uma leitura de uma obra como essa, respeitando o seu tempo, a sua época. Ora, se nós estamos diante de um escrito do século XVI, estamos vivendo no século XXI, é óbvio que muitas coisas mudaram. É óbvio que vai ter muitas coisas que nós não vamos concordar com o autor, não é apenas com Lutero. Por outro lado, alguns princípios é que nós devemos aproveitar. Qual é o princípio aqui que Lutero está trazendo? Que um lugar que serve só para criar pessoas que vão ficar rezando e rezando e rezando, não serve para nada. Um lugar que vai ser útil para a sociedade, isso sim será importante. Muito bem. Quarto artigo, agora sim, o artigo principal que eu quero me dedicar com vocês e que vai trazer respostas no sentido da gente responder aquela primeira questão. E outras aí que já surgiram e que ficaram para a gente analisar e refletir ao final. Vamos lá. O Papa, agora o quarto artigo fala do papado, né? O Papa não é por direito divino ou com fundamento na palavra de Deus o cabeça de toda a cristandade, pois isso pertence a um só, cujo nome é Jesus Cristo. É, ao contrário, apenas bispo ou pastor da igreja em Roma e daquelas igrejas que voluntariamente ou por meio de instituição humana, isto é, autoridade secular. A eles se uniram para serem cristãos ao lado dele como irmãos e companheiros, e não submissos a ele, como debaixo de um senhor.
Isso é provado também pelos concílios antigos e pelo tempo de São Cipriano. Então vou com calma aqui nesse trecho, nesse texto, vou voltar a ele explicando parte a parte. E aí nós poderemos refletir melhor sobre aquelas questões iniciais. Vejam só, o Papa não é por direito divino ou com fundamento na palavra de Deus o cabeça de toda a cristandade. Não é. Pois isso pertence a um só, cujo nome é, você já sabe, Jesus Cristo. É ao contrário apenas bispo ou pastor da igreja em Roma e daquelas igrejas que voluntariamente ou por meio de instituição humana a ele se uniram, para serem cristãos ao lado dele, como irmãos e companheiros, e não submissos a ele, como debaixo de um senhor. Ou seja, Lutero está negando a autoridade papal, porque as Sagradas Escrituras não dão base para isso. E isso é provado, vejam só o que Lutero vai citar como argumento para embasar aquilo que ele está aqui defendendo. Isso é provado pelos concílios antigos da igreja e pelo tempo de São Cipriano. Assim como já ficou dito muitas vezes, trata-se de invenção humana, não ordenada, desnecessária e inútil. Invenção humana, não ordenada, desnecessária e inútil. Pois a Santa Igreja Cristã bem pode ficar sem essa cabeça, e teria por certo ficado em situação melhor se tal cabeça não tivesse sido levantada pelo diabo. Opa! O Lutero pegou pesado aí, hein, pastor? Sim. Mas é óbvio, ele estava sendo atacado o tempo inteiro pela Cúria Romana. Amando de quem? Amando do Papa. E ele vai dizer ainda, o papado não tem nenhuma utilidade na igreja, uma vez que não exerce o ofício cristão. E assim a igreja deve permanecer e subsistir sem o Papa. Sem o Papa. Daí você já imagina qual que é a opinião de Lutero a respeito do conclave, não é mesmo? E eu penso na possibilidade de o Papa vir a renunciar à reivindicação de ser o chefe supremo por direito divino, isto é, por preceito de Deus, vai dizer Lutero. E nesse caso, para melhor conservar a unidade da cristandade contra as seitas e heresias, necessitaríamos de um cabeça a que todos os outros se ativessem. E esse cabeça então seria eleito apenas pelas pessoas. E caberia a decisão e a autoridade das pessoas mudar ou destituir esse cabeça. Olhem que interessante, aqui nós já entramos diretamente na questão inicial deste vídeo. Lutero era contra como o conclave ele é feito. Porque o conclave, desde um período anterior a ele, a Lutero, passando por todos esses séculos e até hoje, quem decide o conclave é a própria igreja na figura dos cardeais, certo? E Lutero é contra isso. Ele vai dizer, quem pode decidir quem é o cabeça da igreja? Claro, quem é o cabeça da igreja cristã é Cristo, mas quem é o cabeça da cristandade, das denominações, deveria ser as pessoas quem decidisse, e não a própria igreja. Contudo, mesmo que o Papa fizesse isso, em nada seria beneficiada a cristandade, vai dizer Lutero, e surgiriam muito mais seitas do que antes, pois visto que não se precisaria estar sujeito ao tal cabeça por preceito divino, mas em virtude de boa vontade humana, muito facilmente, em pouco tempo, ele seria desprezado. De certo modo, isso já está acontecendo, não é mesmo? O Papa é desprezado, porque nem todo mundo é católico. Mesmo entre os católicos, muitas vezes há mais de uma ala no catolicismo. Quando um Papa ele é conservador, a ala progressista vai ficar contra ele, vai desprezar o que ele diz.
Quando o Papa é progressista, a ala conservadora vai ficar contra ele, não vai respeitar muito o que ele diz. Penúltimo destaque: por isso a igreja nunca pode ser mais bem governada e conservada do que quando todos vivemos sob um só cabeça, Cristo. E os bispos, todos iguais quanto ao ofício, diligentemente se mantêm juntos em unidade de doutrina, na fé, nos sacramentos, nas orações, nas obras de amor, etc. E por último, este ponto mostra poderosamente que o Papa é o verdadeiro Cristo do fim ou o anticristo, que se pôs e se elevou acima de Cristo e contra ele, pois não quer permitir que os cristãos se salvem sem o seu poder, que, diga-se de passagem, equivale a nada, pois não foi ordenado nem instituído por Deus. Até aqui o destaque final a respeito da segunda parte dos artigos de Smalcaldi. Você pode entender que, com certeza, é um assunto polêmico, porque em nosso meio, no meio luterano, no meio protestante, claro, as pessoas vão concordar com o que está proferido aqui, mas os católicos não vão concordar, obviamente. E aí, de repente, um católico pode se escandalizar com este vídeo, ou, de repente, um luterano, um protestante pode pensar, é isso aí, vamos pegar pesado, que nem Lutero. Precisamos analisar tudo no seu contexto. Vamos responder à questão inicial, né? Qual era a opinião de Lutero sobre o conclave? Antes, é interessante a gente observar, né, em uma rápida pesquisa no Google, a gente observa que o conclave, ele começou a ocorrer nos moldes que ocorre hoje apenas a partir do século XIII, no ano de 1274. Eu digo apenas porque a Igreja Romana gaba-se de ser a primeira igreja, e que isso não é verdade, né? E de ser uma igreja que já tem mais de 2000 anos. Mas então, se o conclave, nos moldes que ocorre hoje, apenas iniciou-se no final do século XIII, no ano de 1274, como que ele ocorria antes? Como que era decidido quem seria o Papa antes? Não tinha fumacinha preta, fumacinha branca, não era na Capela Sistina, não eram os cardeais que decidiam. Era pior. Era pior. Porque era muito mais político, era muito mais escolhido a dedo. Muitas vezes os papas, né, existia aquele escândalo da simonia, a compra e venda de cargos eclesiásticos, e muitas vezes quem chegava a se tornar um papa era quem podia mais, quem podia mais chorava menos, quem tinha mais recursos. E assim era ainda pior essa decisão. E veja que interessante, a partir apenas do século XV, final do século XV, o ano de 1492, aí Lutero já estava vivo, né? Lutero era um adolescente, era uma criança, né? Era um pré-adolescente, já que Lutero era uma criança, né? Ele nasceu em 1483 e aqui nós estamos em 1492, quando foi realizado o primeiro conclave na Capela Sistina. Certo? A opinião de Lutero é que o conclave não deveria existir, não nos moldes que existia. A opinião de Lutero era que todos pudessem decidir quem seria a entidade máxima da igreja cristã, mas mesmo assim essa entidade máxima ficaria abaixo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Mais ou menos assim nós podemos responder àquela questão inicial. Surgiram outras questões aí ao longo do vídeo. O Papa é o anticristo? Será que o Papa é a besta do Apocalipse? Será que nós devemos atacar este novo Papa, o Papa Leão XIV? É curioso porque o Papa, tão criticado por Lutero, também se chamava Leão, sabia? O Papa que governava a Igreja Católica Romana no período da Reforma se chamava Leão X. Leão X. Então aí ainda passaram-se
o Leão XI, o Leão XII, o Leão XIII, e agora nós estamos sob a égide do Leão XIV. Nós não, né? A Igreja Católica Romana. Agora, nós não devemos ser agressivos com o Papa, como Lutero foi. Estamos em uma outra época. Ah, mas o Papa não é o anticristo, pastor? Olha, talvez, pode ser, mas se o Papa de fato fosse o único a se colocar em uma posição que vai contra as Escrituras, se de fato fosse aquele Papa que Lutero criticou, já era para Cristo ter voltado e a gente já nem estaria mais aqui. Começa por aí. Segundo, não foi apenas o Papa que se colocou em uma posição de uma autoridade equivocada. Não foi apenas o Papa que se colocou contra as Sagradas Escrituras. Não é apenas o Papa que quer reivindicar uma autoridade que as Sagradas Escrituras não concede. Nós poderíamos citar muitos outros anticristos que estão entre nós, governantes, pessoas não apenas na Igreja Católica Romana, em igrejas evangélicas, líderes de igrejas protestantes, e não apenas de fé cristã, de denominações cristãs, outras denominações, né? E não precisamos aqui ficar citando nomes, você já deve imaginar. Portanto, nós não estamos em uma posição de querer ficar atacando o Papa. Nós temos muito mais o que fazer. Aí, pegando aí o gancho do que Lutero disse sobre os mosteiros, que os sacerdotes, os monges ficavam lá orando por horas, isso não tinha utilidade nenhuma para a sociedade. Ficar criticando o Papa, chamando ele de anticristo, de besta, que utilidade isso vai trazer? Nós temos muito mais o que fazer. Fazer o bem ao nosso próximo, ajudar quem precisa, combater as verdadeiras injustiças do nosso mundo, levar Cristo para todos em palavras e em atos. De nada adianta nós irmos contra o anticristo, se muitas vezes nós estamos sendo anticristos. Que nós possamos levar Cristo para todos, para protestantes, para católicos, mas especialmente para ateus, para pessoas que não são cristãs. Eu já disse isso a vocês em outro momento. Eu não tenho problema com católicos que confessam a fé em Cristo, e tem muitos. Eu não tenho problema. Existem divergências doutrinárias. Óbvio, nós não seguimos a autoridade papal, mas nós vamos respeitá-lo. E quem sabe que o novo Papa, possa sim ser um bom Papa para a sua igreja, possa ser um bom líder. A nossa sociedade, o nosso mundo está carente de líderes. E não, eu não vou criticar Lutero porque ele foi, de repente, um pouco violento, agressivo na época dele com o papado, porque era algo da época. Não sejamos anacrônicos. E que Deus nos abençoe para não sermos anticristos, para levarmos Cristo para todos. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.